Convido você a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 25, e esse texto de hoje é muito pertinente ao encerramento da campanha solidária aqui na INA, quase encerramento, né? Não vai ter coisa que vai acontecer ainda. Na parábola, ou nessa narrativa com linguagem parabólica, né, que nós temos trabalhado, eu já preguei só nessa porção de texto, eu acho que 3 mensagens, e hoje será a 4ª, e quem sabe será a última, né, dessa série aqui. Mas eu quero ler de novo esse texto. Não vou fazer o resumo que tenho feito sempre para relembrar a estrutura, né, dos 2 capítulos de Mateus 24 e Mateus 25 que a gente está pregando, e eu quero ler direto o texto e fazer alguns destaques aqui, que eu acredito sejam importantes e vão nos abençoar, nesse texto de Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, o texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, o destaque segue daqui para frente, do verso 35 em diante. As mensagens que preguei até agora estavam principalmente fixadas nos primeiros versos, aqui nos primeiros 4 versos, mas agora, do verso 35 em diante, é a base das observações que farei depois. Portanto, porque tive fome, está justificando o fato de ter convidado estes do lado direito, estes das ovelhas, para entrar no reino. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Senhor, mais uma vez rogamos a ação do Teu Espírito Santo sobre nós,
que inspirou essa palavra e deixou escrita há 2000 anos atrás, mas também para nós, aqui no século 21, que Teu Espírito Santo, com liberdade, ministre a cada um de nós, e nós nos colocamos na Tua disposição, nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção, para que o Senhor fale com a gente, pela Tua palavra, e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu faço então, amados, alguns destaques aqui nesse texto. Como disse, ele faz parte das mensagens escatológicas que Jesus vem pregando, já no final do seu ministério. Ele está dentro da Semana da Paixão. Provavelmente essas mensagens que Jesus prega aos discípulos, lá no Monte das Oliveiras, provavelmente isso aconteceu na terça-feira da Semana da Paixão, e ele, junto numa reunião bem íntima com os seus discípulos, ele está falando a respeito dos eventos dos últimos dias, daqueles momentos que estão relacionados à sua segunda vinda, porque Jesus veio numa primeira vinda, há 2000 anos atrás, e ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como Salvador, ele veio como a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Ele veio como Deus Filho Redentor, que pelo seu sangue na cruz do Calvário, nos redimiu dos nossos pecados. E aqueles que podem usufruir dessa bênção são aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus. Não a todos indistintamente, mas apenas aqueles que, entendendo a mensagem do Evangelho, se arrependem de fato dos seus pecados, porque sabem que Jesus foi para a cruz no seu lugar, mas também exercem fé, creem no Senhor Jesus Cristo. E crer no Senhor Jesus Cristo não apenas o exercício de acreditar de que o que ele está falando é a verdade, ou acreditar em tudo isso que está sendo pregado e ensinado, mas o exercício de crer para a salvação, a fé para a salvação, ela é uma mistura de vida. É quando você direciona a tua vida na direção dessa verdade, dessa palavra, e você faz todos os ajustes necessários na tua vida, dentro de você e fora de você, para ajustar-se a essa revelação, a essa verdade. Então, essa é a fé para a salvação, que é muito, muito, muito mais do que simplesmente acreditar que algo que está sendo dito e ensinado é verdade. Então, a fé para a salvação tem a ver com a oferta da vida, com a mistura de vida. Você se mistura com essa verdade se mistura em você, e você e a verdade se tornam uma coisa só, se tornam um, porque você está absolutamente associado a essas verdades. Esta fé é a fé da salvação. Não apenas saber que algo aconteceu, mas é investir a sua vida nessa verdade. Então Jesus está ensinando isso aos discípulos. Então Jesus veio a primeira vez como aquele que é o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, ele não virá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Redentor ou o Salvador. Na sua segunda vinda, ele virá como juiz, não como Salvador. Ele virá como juiz, como Filho do homem, como pastor e como rei. É o que a parábola está lembrando a gente. E tudo que nós cremos, ou fizemos a partir do que cremos, ou deixamos de fazer, vai influenciar nesse momento, vai influenciar quando a gente estiver prestando conta da nossa vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier na sua segunda vinda, Ele virá então, não como Senhor, como Salvador e Redentor, sim, Senhor, mas na segunda Ele virá como juiz, para julgar as nações e também as pessoas. É assim que Ele virá na sua segunda vinda. E lembrando de todo o conjunto de sinais que Jesus disse que aconteceriam na terra, no capítulo 24, nós lembramos de que
nenhum outro momento da história, nesses últimos 2 anos, foi visto esse conjunto de sinais de maneira tão latente, tão real, tão presente, intensa. Praticamente quase todos os sinais que Jesus alertou que nós veríamos no capítulo 24, nós já estamos no meio deles, nós já estamos vivenciando esse conjunto de sinais, de forma que os pregadores da palavra de Deus precisam buscar ao Senhor e se esforçar para entender os tempos, entender como as coisas vêm acontecendo, como Deus vem conduzindo a história, mesmo que existam muitas coisas ruins, muitas nações em guerra, muitas coisas estranhas, muita maldade na terra, e Deus permite que essas coisas aconteçam. Essas maldades estão dentro do que nós chamamos da vontade permissiva de Deus, mas o controle da história, o controle macro da história continua na mão de Deus e nunca foi retirado da mão de Deus, e Deus, na sua vontade permissiva, ainda dá chance para que os maus se arrependam, porque quando Ele fechar a história aqui, na segunda vinda, a partir da segunda vinda, vai continuar uma história, um longo tempo de história ainda, mas quando Ele fechar uma estação da humanidade, quando Ele fechar esta era, Ele virá, fechando esta era, Ele virá como juiz, Senhor e juiz, para julgar as nações e as pessoas, e nós precisamos perceber o que está acontecendo na história, e nós entendemos, pelo conjunto de sinais, que sim, nós estamos muito, muito próximo do momento em que Jesus virá na sua segunda vez. Deve alertar o nosso coração, deve alertar a nossa mente, a nossa consciência, a nossa inteligência, para que a gente verifique ou reverifique o nosso coração, a nossa alma, a nossa espiritualidade, nosso grau de dedicação, nosso grau de consagração, nossa santidade, tudo, porque nós precisamos nos alinhar ao céu, nós precisamos nos alinhar a Jesus Cristo, nós precisamos nos alinhar à sua vontade e aos seus propósitos, porque os propósitos de Jesus tornaram-se os meus propósitos. Então, nós vivemos para os propósitos do reino dos céus, e assim é que deve ser. Então, nessa parábola, do capítulo 24 e capítulo 25, ele termina fazendo parábola, e entra o capítulo 25 com várias parábolas, e cada uma dessas parábolas são reforços do ensino que ele praticou no capítulo 24. Como já pregamos várias vezes em cima, você vê que eu estou recapitulando, né? Ok, gente? Né? Estou recapitulando tudo isso aí, muito bem. Agora, quando entramos nesse texto, que é a última parábola do capítulo 25, que já gastamos tempo, já investimos tempo falando sobre ela, essa última parte, parece que é muito clara, muito simples a parábola, e o ensino de Jesus aqui, que é importante demais, não aquilo que a gente diz que acredita, mas aquilo que a gente faz, a partir do que acredita. Amém, gente? É o que a gente faz. A partir da nossa fé, como que eu conduzo a minha vida. Não só o que eu faço, mas também o que eu deixo de fazer. Interessante demais Jesus alertar isso. Não tem nada a ver com isso, eu vou viver na minha vida, me fecho na minha casa, tranco a porta, não falo com os vizinhos, não conheço ninguém, não perturbo ninguém, ninguém me perturba. Omissão, né? Ilha, virou uma ilha, tá? Não é da sociedade. Não, gente, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não estou fazendo mal para ninguém, mas também não está fazendo bem. Parece que, segundo a palavra de Deus, deixar de fazer o bem, que sabe que precisa ser feito, é tão desastroso quanto fazer o mal. Parece que o resultado e a consequência de um e de outro são iguais. Deixar de fazer
o que Deus chamou você para fazer. É tão grave quanto fazer o mal e aquilo que você sabe que está em desalinhamento com a vontade de Deus. A consequência é a mesma para quem deixa de fazer o bem e para aquele que faz o mal. Por isso, a fé cristã, ela é manifestada em obras, em boas obras. E é o que a gente vê nesse texto. Bom, quero fazer então as minhas observações aqui, em cima do texto que lemos, principalmente a partir do verso 35. A primeira observação que eu faço, e não está projetado hoje, então fique atento. A primeira observação que eu faço, nesse conjunto de texto, aqui. A primeira observação é: Jesus se identifica com a humanidade plenamente. Você lembra que na parábola, nos primeiros versos, a partir do verso 31, ele se identifica como o Filho do Homem. Amém, gente? O que Jesus está fazendo? Ele está lembrando da sua humanidade. Ele está falando da sua família. Filho do homem. Está falando da sua filiação divina e está falando da sua humanidade. Porque Jesus, ele quando encarnou, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou em níveis que a gente não consegue nem explicar, nem entender. Ele se esvaziou da sua glória para poder encarnar num humano. E o fato é que quando ele encarnou, ele assumiu a identidade humana plenamente. Jesus, pelo restante da eternidade, será humano. O Deus Filho da Trindade, pelo restante da eternidade, continuará um humano. Ele entrou na nossa humanidade, na nossa raça, e assumiu todas as consequências de entrar na raça humana, e ele só fez isso com um propósito: para pagar o preço do pecado que nós cometemos, quando no Éden nós aderimos à rebelião de Satanás e seus demônios. A humanidade entrou na rebelião. Mas Jesus precisava, Deus, ele deu uma missão para a raça humana e era necessário um humano pagar o preço. Por isso, Deus Filho se torna um humano. E como um humano, ele vai para a cruz do Calvário sem pecado, para pagar o preço de todos os pecadores. E derrama o seu sangue e morre na cruz do Calvário, remindo assim a gente dos nossos pecados, ou liberando todo o poder redentivo nele mesmo. E quem se apropria desse poder redentivo e perdoador e salvador é aquele que se arrepende dos seus pecados, porque se vê na cruz, em Jesus, e crê e ajusta a sua vida a Cristo. Esses se beneficiam da obra da cruz, do Calvário. E Jesus, ele entrou na raça humana, se identificou plenamente. E a gente observa essa identificação quando ele se identifica também como filho do homem, e está dentro da parábola. Ele é o segundo Adão. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos de 45 a 49, o apóstolo Paulo está lembrando essa verdade, essa revelação, de que Jesus é o segundo Adão. A primeira raça, a raça baseada no primeiro Adão, pecou. E agora, Jesus veio para trazer a possibilidade desta raça nascer de novo. Por isso a vida cristã tem a ver com nascer de novo. E quando pela fé eu nasço de novo em Cristo Jesus, eu passo a fazer parte de uma nova humanidade, uma nova raça, a partir de Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, eu posso experimentar redenção da minha humanidade, porque todos precisam de redenção. A partir de quem? O segundo Adão. E Jesus é o segundo Adão. Mas ele também, diz aqui nesse texto, que ele se identifica tanto com as pessoas, que ele diz que, se alguém faz um bem para um pequeno,
é como se estivesse fazendo para Jesus. E se alguém deixa de fazer um bem para um pequeno, deixa de fazer para Jesus. Todo homem, quer ele saiba ou não, a vida dele tem a ver com Jesus. Porque quando ele morre na cruz, ele recebe um direito, porque ele paga um preço que era de uma dívida nossa. Agora, eu fico devedor a ele. Ok? Eu fico devedor a ele. Portanto, Jesus tem um direito sobre cada um de nós, porque ele pagou um preço que pode nos remir. Jesus tem o direito de criação sobre todos nós, porque ele também é o Criador, e tem o direito de redenção sobre nós, um direito dobrado sobre cada um de nós. Tudo na nossa vida tem a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com a nossa relação com Ele, tem a ver com a nosso alinhamento com Ele, tem a ver com conhecê-lo, tem a ver em conhecer a sua vontade a nosso respeito. Tudo na nossa vida, porque no final das contas, Jesus será o fiel. O quanto nós nos alinhamos a Ele ou não. Amém, gente? Assim Ele é um humano e se identifica com a gente de maneira plena. A segunda observação que eu faço é que Jesus praticava o bem aos necessitados. Amém, gente? Tudo que Ele fala aqui, Ele vivenciava. Percebe a situação? Ele está lembrando os discípulos que aqueles que fazem ou deixam de fazer as coisas, fazem ou deixam de fazer as coisas porque se identificam ou não com Jesus. Olha que interessante, ele fala de dar pão ao faminto, de saciar a fome ao faminto. Alimentou o faminto? Jesus alimentou famintos? Mateus capítulo 14, de 13 a 21, está registrado ali a primeira multiplicação dos pães. Amém, gente? Ele alimentou os famintos. Ele ofereceu água a todo aquele que tem sede. Veja o que acontece com a mulher samaritana em João capítulo 4. Olha o texto que interessante, João 4, a partir do verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus veio para saciar a sede do sedento. Amém? E Ele fez isso. Ele fez isso. Quando Jesus está dizendo, alimenta aquele que está precisando, dá água para aquele que está com sede, Jesus está dizendo, faça o que eu fiz. Sirva as pessoas. Ele veio como servo, amém, gente? Sendo o Senhor, Ele veio como servo. Ele fala isso aos discípulos. Quem é mais importante? O que é servido na mesa ou o que serve aquele que está à mesa? Os discípulos logo responderam, aquele que é servido, esse é o mais importante. Aí Jesus lembra os discípulos, pois bem, eu estou entre vocês como aquele que serve à mesa. Eu sou servo. Sendo Senhor e Deus, eu sou servo entre vocês. Assim que é Jesus. Então, quando Jesus lembra os discípulos, mata a sede das pessoas. Faça o que eu faço, faça o que eu posso fazer. Se a sede não for de água, H2O, mate a sede da alma. Mate a sede do coração. Mate a sede que tem no coração dessas pessoas. Sede de significado, sede de sentido, sede de amor, sede de importância, sede de valor. Mas oferece algo para matar essa sede. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu não quero só matar a sede das pessoas, eu quero transformar as pessoas em fontes. Em fontes onde jorra uma água de Deus, uma água espiritual que vai saciar a sede das pessoas.
Você sabe de uma coisa? Nós não temos uma outra opção, nós não temos a opção de não sermos fontes. A única opção que nós, eu e você temos é de sermos fontes, porque se não formos fontes, para matar a sede das pessoas, talvez a gente se encaixe na lista daqueles que podiam fazer o bem e não fizeram. Qual é a consequência da parábola? Cabrito. Né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: claro que eu vou dar essa água para você, vamos lá, toma aqui, pau! Foi isso que Jesus falou? Não, o que ele falou? Quem lembra o texto? O texto do verso 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Hã? O que tem a ver uma coisa com a outra? A sede de amor que essa mulher tinha, porque a vida conjugal, a vida sentimental, a vida emocional, a vida na cidade, como cidadã, estava absolutamente um balaio de gato. A vida emocional dessa mulher estava estragada. Carência. Vai lá, chama o teu marido, vamos identificar então, onde é que está? O que é que está interrompendo a fluência da minha água na tua vida? Vamos identificar teu coração, vamos identificar quais os pecados que você está cometendo, o que está desajustado aí na sua vida. Vamos tratar essas coisas todas. Vamos matar a sede do seu coração, sim, vamos matar. Mas primeiro, tem coisas dentro de você que precisam ser mortas, né? Precisa sair, precisa desentulhar. A gente precisa desentulhar para poder fazer a água fluir de Deus na nossa vida. Nós precisamos desentulhar. Então Jesus falou com essa mulher: vai lá, vamos começar a desentulhar a sua vida? Vai lá, traz o seu marido, vamos começar a tratar essas coisas. Aí começou o tratamento. Amém? Matar a sede não é só suprir uma necessidade. No que diz respeito a Jesus Cristo, matar a sede significa desentulhar também. Tirar aquilo que está atrapalhando, mudar as coisas que estão apontando para o lado errado. Tem que desentulhar para poder fazer fluir a água de Deus. Olha que interessante, Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Esse negócio de Jesus parece que gosta de água, né? O ministério dele foi em torno do mar da Galileia, né? Jesus é chegadão em água, em praia. Nós também, né? A gente é chegadão em praia também. E Jesus tinha uma casa de praia. Particularmente, pode ser que não, mas em Marcos capítulo 2, primeiro verso, quando acontece a cura do paralítico, que os 4 amigos trazem, o texto de Marcos diz: Jesus em casa, o texto diz assim: Jesus estava em casa, ele tinha uma casa em Nazaré, possivelmente ele vendeu a casa em Nazaré e comprou uma em Cafarnaum, na praia, né? Jesus é bom, cara, Jesus sabe das coisas. Eu acredito que essa casa era dele mesmo. Nem todos concordam com isso, estudiosos dizem que era de um dos discípulos de Cafarnaum, não faz a menor diferença, porque Jesus estava na praia o tempo inteiro, né? Então, se era ou não era dele, não importa muito, mas que ele estava lá e estava. E Jesus gosta de água, e parece que ele gosta de fazer fluir suas águas na nossa vida. Apocalipse 21, ó, como saltou, já está quase lá no final do Apocalipse, né? No verso 21, capítulo 21, verso 6, ele diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Olha como a era está se fechando, no capítulo 21 de Apocalipse. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém? E capítulo 22, olha aí, 22 de Apocalipse, verso 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. E verso 17, no mesmo capítulo 22,
diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus quer fazer fluir um rio de nós, para matar a sede das pessoas, com uma mensagem que sacia a sede da vida, a sede da alma, a sede do coração, que é a mensagem da salvação, no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus saciou a sede das pessoas, com certeza saciou. Outra coisa que eu observo aqui nesse texto, Jesus recebia as pessoas em casa. Aí, me permita, eu vou me referir a Marcos capítulo 2, verso 1. Jesus recebia as pessoas em casa, a cura, no texto que fala da cura do paralítico, os 4 amigos trazendo. Marcos 2, verso 1 a 3. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aí o texto segue, mas o que eu acho interessante, lembra que em Mateus 25, Jesus fala de sermos hospitaleiros com as pessoas. Jesus era hospitaleiro com as pessoas. A multidão ia para a casa dele, se é a casa dele, mas ele estava sempre em alguma casa, e as multidões entravam, e ele recebia todo mundo, ele abençoava, ele ensinava, ele curava, ele ministrava sobre todos, era hospitaleiro, abrigava as pessoas. No primeiro século, hoje é bem diferente, no primeiro século isso era muito necessário, o povo de Israel ficava se movimentando em toda a região ali, no território, nas festas solenes, era muito comum eles hospedarem familiares nas suas casas e até cederem o seu prato de comida, sua refeição do dia, cederem para os hóspedes. Isso era comum, eles faziam jejum para ceder a sua alimentação para os hóspedes. Jesus fazia isso, o hebreu fazia isso, e receber as pessoas em casa parece que é algo especial. Por isso as nossas células, nós recomendamos sempre que aconteçam em casas. Acontece na igreja de vez em quando, é legal, mas o melhor seria que acontecesse sempre nas casas, porque a nossa casa precisa ser uma expressão do reino dos céus. É como se os céus estivessem recebendo pessoas. Eu estou recebendo pessoas na minha casa, então é como se o céu estivesse recebendo, e a pessoa entra na nossa casa e percebe na nossa casa um ambiente de paz. Tem entulho aí para jogar fora? Entra na nossa casa e encontra um ambiente de graça, um ambiente de amor, um ambiente de misericórdia, um ambiente de aceitação, um ambiente de bênção, um ambiente não hostil, mas um ambiente aceitável, de aceitação, gostoso. Tua casa é assim? Ela é uma expressão do céu? Que tal a gente permitir que as águas de Deus limpem a nossa casa? Vamos buscar Deus por isso? Porque a nossa casa precisa ser um endereço do céu. Amém? A nossa casa precisa ser um endereço do céu. E Jesus fazia isso, ele praticava isso. Olha que interessante, em Hebreus 13, 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Outra coisa que eu observo nesse texto, Jesus nos reveste, quando ele fala de vestir aquele que está nu. Jesus nos reveste e nos reveste dele mesmo, algo que Jesus também fazia e continua fazendo. 2 Coríntios 5:2 diz, e por isso, neste tabernáculo, está falando do corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Só tirei esse texto, mas existem vários outros textos do Novo Testamento
que relembram que nós fomos revestidos de Cristo. Jesus quer vestir a nossa vida, porque a nossa humanidade decaída, ela virou em trapos. A nossa cobertura ficou em trapos. A nossa humanidade, o nosso conjunto de valores, a nossa ética, a nossa moral, o nosso juízo, virou trapo de imundícia, por causa do pecado do primeiro Adão. Jesus quer nos revestir do novo, dele mesmo, e o caráter nos vestir, Jesus nos vestir, e termos o caráter de Cristo revestindo a nossa vida, o caráter de Cristo revestindo a nossa vida conjugal, o caráter de Cristo revestindo a nossa vida financeira, o caráter de Cristo revestindo a nossa paternidade, revestindo a nossa filiação. Nós precisamos ser revestidos. Amém, gente? Outra coisa que eu observo nesse texto, Jesus visitou e curou enfermos. Ele fala isso na parábola também. Ele praticou isso e ele também libertou os cativos, dos cativeiros de pecado. Veja que está em Lucas capítulo 4, no verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor, Jesus está lendo uma porção de Isaías 61, dentro de uma sinagoga em Nazaré. E ele lê esse texto. E ele lê o texto e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É o trabalho de Jesus, pôr as pessoas em libertação. E um apóstolo Paulo, que foi preso em prisão? Não, a gente está falando da libertação das cadeias do pecado. A prisão, no caso de apóstolo Paulo, a prisão do apóstolo Paulo era um maior centro de evangelização em Roma. Era um QG de evangelização de toda a guarda pretoriana romana. Toda a guarda foi evangelizada, porque todos eles eram obrigados a fazer guarda na prisão de Paulo. Parou perto de Paulo, era evangelizado. A prisão de Paulo, ele era o único livre ali. Os soldados eram prisioneiros do império e do pecado. Os pretores também. O imperador era. As autoridades romanas, todos eram escravos do pecado. O único livre era o que estava dentro da grade. Era Paulo. E não perdi a oportunidade para falar da verdadeira libertação para cada soldado que parava perto dele ali. Jesus quer libertar todos nós. Outra coisa que eu observo é que Jesus, nós nos identificamos com Jesus nas boas obras. Honestamente, é muito legal a gente declarar a nossa fé e proclamar a nossa crença. Mas uma ação vale mais do que 1000 palavras. A questão é o que você demonstra na sua vida. Dizer o que você acredita, todo mundo diz. Agora demonstra isso na sua vida. Fazendo. Expressando a sua fé e tornando ela material. Né? Olha que interessante. Nós nos identificamos com Jesus nas boas obras. O amor e a caridade são filhas da fé. Filhos da fé. O amor e a caridade são filhos da fé. Tiago capítulo 2, verso 14 em diante diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Soteriologia aqui para todos nós. Soteriologia é a doutrina da salvação. Pode essa fé salvá-lo? Então tem fé que não salva? Tem. A que não se transforma em vida.
Só dizer que acredita tem que se transformar em vida. Amém? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar perto, ó homem insensato, de que a fé, sem as obras, é inoperante? Todos os textos escatológicos alertam a gente de que a nossa fé precisa se expressar em vida e obediência ao nosso Senhor Jesus. Amém? As boas obras não salvam, elas são filhas da fé salvadora. Amém, queridos? Que tem que ter obra, tem. Uma outra coisa que eu observo, a omissão do bem é tão desastrosa quanto a prática do mal. Mateus 25, verso 45, então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Olha Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E Lucas capítulo 12, na parábola do servo vigilante, é muito interessante. No verso 47, ele diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, presta atenção nisso, isso é muito importante. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Saber qual é a vontade de Deus e não praticar, atrai juízo. Amém, gente? Vamos relembrar, antes de finalizar, as parábolas aqui do capítulo 25, pelo menos 3 delas. Olha que interessante. No verso 45, então lhes, Mateus 25, aliás, já me referi a isso, as 3 parábolas. A parábola das virgens, ok? Com azeite. As negligentes, elas ficaram fora. As negligentes não fizeram nada de errado. Só não fizeram o que deviam ter feito. Na parábola dos talentos, o servo que não trabalhou os talentos foi rejeitado. O servo não fez algo muito errado, cometeu um grande pecado, do ponto de vista da ação. Ele só não fez com os talentos que recebeu de Deus o que deveria ter feito. Ele foi rejeitado. E a parábola da ovelha e dos cabritos é a omissão do bem que está condenando uma parte desses que estão sendo julgados por Jesus e considerando eles cabritos. É a omissão do bem. Interessante. Em todas as parábolas, essa verdade está sendo compartilhada. E eu quero finalizar pensando e repensando tudo que nós já estamos observando
aqui em cima dessa parábola, quero finalizar pensando com você o seguinte: fomos salvos e transformados em agentes proclamadores de salvação. Nós fomos salvos, resgatados do pecado em Cristo Jesus, mas com o propósito de nos tornarmos agentes, não omissos, agentes de proclamação da salvação. Amém, queridos? A nossa fé, ela tem que se manifestar em ação. Amém, gente? Isso tem que acontecer. Aí eu leio Isaías capítulo 61 e depois Efésios capítulo 2. Sabe de uma coisa? Nós todos éramos nus por causa do pecado, convivíamos com uma fome absurda de existência, de sentido, tínhamos sede de amor, de carência, sede de afeto, sede de amor real, sede de abrigo, abrigo para a alma, abrigo para o coração. Todos nós, por causa do pecado, éramos nus e convivíamos com uma cobertura estragada pelo pecado que não nos garantia e expunha a vergonha da nossa vida. Todos nós éramos nus, porque o pecado da nossa vida era evidente. Por mais esforço que a gente cometia, não conseguimos evitar pecar, não conseguimos evitar o mal. É o crise do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero está diante de mim todo o tempo. Todos nós convivíamos com a vergonha da nudez, porque o pecado destrói a nossa identidade. Todos nós andávamos errantes, e o pecado faz isso com a gente. Parece que a gente não chega a lugar nenhum. Quando chega em algum ponto, até de sucesso na nossa vida, aquilo não satisfaz a nossa alma, não preenche a nossa existência, não planifica o nosso senso de realização. A gente está sempre carente, precisando de algo mais. Éramos forasteiros e andávamos e trabalhávamos para alcançar os lugares, mas nunca nos sentíamos em casa. Assim éramos nós, doentes por causa do pecado, famintos, presos por causa do pecado, doentes por causa das maldades que parece que não saíam do nosso coração, junto com a impossibilidade de mudar uma conduta pecaminosa, de deixar de praticá-la. Nos sentíamos presos e escravizados pelos nossos pecados. Assim é todo ser humano convive com essas realidades. Esses somos nós. A gente não está falando dos outros. Nós todos somos assim. Pessoas incompletas e precisando resolver um monte de parada na vida. Aí Jesus chega. E Ele chega chegando, e ao exemplo de Isaías 61, Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ei, tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia para vocês. Tem uma boa notícia: o governo do pecado vai extinguir. O governo do pecado vai acabar. A escravidão vai acabar. A doença vai acabar. A nudez vai acabar. As vergonhas sairão da sua vida. O senso de moradia, de abrigo, ele vai cobrir você, não importa onde você esteja. Tenho uma boa notícia para você. As crises ontológicas, as crises existenciais, as crises de consciência, as crises de culpa, as crises do coração, os complexos, os traumas, as sensações de injustiça, tudo isso pode ser eliminado na cruz do Calvário. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus é a boa notícia. Para pregar boas novas aos quebrantados.
enviou-me a curar os quebrantados de coração, aos que convivem com o coração esmagado por causa de culpas ou de problemas que sabem que não conseguem resolver, e nem sabem como resolver, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. É tempo, o tempo é agora, porque Jesus está sendo apresentado. Jesus é este que vai nos curar e nos libertar de absolutamente todas as mazelas do pecado. O nosso grande problema chama-se pecado, e a cruz do Calvário, o sangue derramado, redentivo, na cruz do Calvário, este sangue tem o poder de remir a gente, e resolver todas essas questões na nossa vida, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus contra o pecado, a consolar todos os que choram. Quantas vezes nós choramos sozinhos, trancados no nosso quarto, no nosso travesseiro, ou nos isolamos no nosso escritório, trancamos a porta e ficamos em profunda tristeza a respeito de muitas coisas que não estão ajustadas na nossa vida. Quantas vezes o nosso coração chora, embora conversando, sorrindo, tomando um sorvete, mas com o coração em pedaços, chorando, com a alma chorando. Vai, trabalha, faz as coisas, sorri, mas a alma está em pranto. Quantas vezes passamos por isso? Quantas vezes? Mas aí Jesus chega e diz: e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Coroa em vez de cinza. Na tristeza, o judeu pegava terra e cinza, jogava sobre a cabeça. Jesus está chegando, olha, eu estou chegando, o governo do pecado vai acabar, você tem que ajustar a sua vida em mim. Você tem que ajustar a sua vida em mim. Mas deixa comigo, que eu tiro as cinzas, te põe uma coroa. Identidade. O pecado destrói a nossa identidade, Jesus nos restaura, Ele lembra que somos reis e sacerdotes. Só Jesus faz isso. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, árvore forte, que prevalece sobre as tempestades, que tem raízes profundas, que se enrolam nas rochas. Pode vir a luta, pode vir a guerra, ela se mantém firme. Caem as folhas, sim, na estação caem as folhas, mas ela está sempre firme, ela volta à vida. Assim são os carvalhos, e ele diz carvalhos de justiça. Sabe por quê? Porque a justiça que vem do céu, como se as nossas raízes estivessem fincadas no céu. A justiça do Senhor vem sobre nós e manifesta-se na nossa vida, plantados, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Deixa eu ler o verso 4, que normalmente a gente não lê. Vou ler o verso 4. Edificarão os lugares antigamente assolados. Primeiro nós somos tratados porque nos encontramos com Jesus Cristo, até o verso 3. Mas no verso 4, nós somos restauradores. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Tem problemas de iniquidade que nós herdamos das nossas gerações passadas, mas quando Jesus entra na parada, nós não apenas somos curados e tratados, nós nos tornamos restauradores. E a gente se põe a curar e a restaurar como agentes de cura e restauração nas mãos do Senhor, pela graça e pelo poder e pela unção de Deus em nós.
mas nos tornamos agentes de cura e restauração. Há uma nova geração que está nascendo a partir de nós. Nós não vamos herdar as iniquidades dos nossos antepassados, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. Agora, eu não apenas estou sendo curado e tratado, mas eu estou sendo feito por Deus um restaurador. Amém, queridos? E assim, eu relembro também o texto de Efésios 2, de 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. As boas obras não são a nossa salvação. As boas obras não são a motivação da nossa salvação. As boas obras, elas não produzem a salvação. As boas obras são frutos de uma fé salvadora. É resultado. Mas tem que se expressar. Tem que aparecer. As boas obras têm que acontecer. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados e recriados em Cristo Jesus, novo nascimento, para as boas obras. As boas obras são fruto, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De alguma maneira, Deus já preparou as boas obras para a gente realizar. A gente só realiza. A gente sai realizando. Eu concluo fazendo 2 apelos para você. Primeiro apelo. Se a tua fé em Jesus, não está frutificando em obras que abençoem pessoas, eu peço que você se converta. Se converta hoje. Porque as boas obras fazem parte da nossa vida e expressam a nossa fé. Segundo apelo que eu faço: se você, por acaso, se identifica com esse perfil que li de Isaías 61, quando o texto diz que ele veio como uma boa notícia para trazer alegria ao triste, liberdade ao cativo, louvor ao angustiado, identidade àquele que estava com a identidade destruída. Se de alguma forma você tem se sentido assim na sua vida, eu quero dar uma boa notícia para você. Jesus quer entrar na sua vida e quer transformar isso, tudo isso. Se você já anda com Jesus, mas a tua fé não tem se manifestado em obras, eu te peço, converta-se. Mas se você tem convivido na sua vida com angústias que você não sabe resolver, tristezas que atormentam você, com uma sensação de vergonha e culpa que você não sabe resolver também, que você tem convivido com enfermidades talvez emocionais, injustiças que vêm de muito tempo, se você tem convivido com tudo isso, eu quero dizer para você que isso tudo pode acabar. A boa notícia, tudo isso pode acabar. E Jesus é aquele que cura as nossas enfermidades, que restaura a nossa identidade, que tira as cinzas da cabeça e nos dá coroa. Jesus é que pode fazer isso. Sabe o que você pode fazer? Simplesmente se arrepender dos seus pecados, se identificar com Jesus. Onde? Na cruz do Calvário. Quando você crê, pela fé se projeta na cruz do Calvário, este sangue redentivo, por um milagre que é difícil de explicar, de repente você está lá, e o sangue de Jesus vem passando sobre você,
E este sangue redentivo vai passando na sua consciência, passando no seu coração, passando no seu corpo espiritual, passando na sua história. Este sangue redentivo vai curando por onde passa, vai limpando e purificando a nossa vida, este sangue de Jesus. Ele vai passando e nós vamos sendo tocados e redimidos. E essa experiência na cruz do Calvário não fica parada ali. Jesus nos movimenta para a ressurreição, e assim como Jesus volta à vida perfeito, num corpo pleno e glorificado, Ele deposita em nós o seu Espírito, e nós somos vivificados no poder da ressurreição. Aí a vida entra em nós, e começa forte em nós um trato de cura da parte de Jesus, onde Ele vai curando todas as coisas em nós, tudo isso que foi mencionado no texto. Eu quero saber, tem alguém aqui que quer trocar essas vestes estragadas, essas dores, esses pesares, essas culpas, a sensação permanente de governo de pecado, de desajuste na existência, quer trocar todas essas coisas por Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele hoje? Tem alguém que quer fazer isso? Se tiver, levanta a sua mão.